Conexão, o Saci espalhando respeito. Se liga, chegou pra somar. Aqui tem verdade, tem muito pra falar. Do gueto, da roça, do asfalto, da fé, da força da planta, da roda de axé. É jiu-jitsu, capoeira, berimbau a tocar. É ciência, é cultura, vem pra escutar. Se a cura tá na terra e a raiz quer brotar, a informação liberta, então deixa espalhar. Escuta a voz que ecoa. Olá, hoje o Conexão Saci recebe Juliane Caroline Pavan Albuquerque, conhecida como Ju Albuquerque, vereadora em Itupeva pela primeira vez, eleita com 760 votos, traz com ela a experiência do trabalho com políticas públicas de base. Ju tem 31 anos, é nascida em Jundiaí, casada, mãe de 2 crianças, tem se colocado como porta-voz das demandas da população, especialmente nas áreas de saúde, assistência social, educação e cultura. E nessa conversa nós vamos, claro, falar sobre como fortalecer o acesso à saúde pública, ampliar as terapias integrativas, valorizar também o esporte e a cultura como uma parte do bem-estar coletivo. E também sobre o papel da política local para apoiar as iniciativas transformadoras, como as que o Saci realiza. Ju, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Conexão Saci, é ótimo ter você com a gente, mulher e representatividade na Câmara, então seja muito bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho a minha história, um pouquinho de como está sendo, né, o nosso mandato, o meu primeiro mandato. Como você disse, nós mulheres ainda somos a minoria, mas estamos firmes na luta para cada vez mais representar a nossa sociedade. Isso é muito importante, né? E Ju, a gente trouxe alguns pontos aqui muito importantes, como ser casada, ter filhos e ser mulher, porque esse é um papel muito importante para quem está fazendo políticas públicas, é uma visão diferente, né? E o mais desafiador. Com certeza. Porque para nós mulheres, né, antes de ir para o trabalho, nós ali temos que enfrentar tantas coisas dentro de casa, cuidar do marido, dos filhos, eu falo dos cachorros, pensar em tudo antes de sair de casa. Com certeza. Então a responsabilidade ainda fica muito maior para nós, né? Com certeza, né? E quando a gente fala também de mãe, e é uma experiência que a gente tem aqui na associação, são as mães que estão ali batalhando, os pais também, mas principalmente as mães que estão ali batalhando pela saúde do filho e tal. Você, como vereadora, tem sentido isso, que a busca é sempre muito maior pelas mães, elas que estão lutando por algo? O que você encontra normalmente? Muito. Como eu era conselheira tutelar na cidade, então muitas mães diariamente nós somos procuradas. No nosso gabinete, a gente vê que cresceu muito a demanda, né, da questão das crianças diagnosticadas, investigação para o autismo. Então, eu sou diariamente muito procurada por mães, por mulheres que estão ali procurando ajuda na questão de um médico, de um neuro, na questão de terapias, né, dos seus filhos que estão ali convulsionando, que não estão dormindo, que já nem sabem mais o que fazer para lidar com essas situações, que são os desafios diários que essas mães enfrentam e vivem. Então, o nosso gabinete recebe diversas demandas, principalmente nessa área. Imagino que resolvê-las não seja tão simples assim. Como é que você tem trabalhado para trazer mais acesso à saúde, às terapias? A gente sempre busca ouvir essas mães, né? Saber qual é o tempo que elas estão ali na fila de espera. Precisamos muito buscar por transparência na parte da prefeitura nessa questão, porque a gente sente essa falta, né? Porque a gente quer lutar, a gente precisa buscar esses recursos e a gente não tem resposta. Então, isso vem me entristecendo muito diariamente. E a gente vê a necessidade de mais políticas públicas voltadas para essas crianças, para essas famílias que buscam por um resultado, que buscam ali por tratamentos eficazes, e não tem nossa cidade, né? A fila é enorme, a demanda é enorme, e o que essas mães, elas me relatam é que sempre que estão numa fila de espera, que não tem previsão de quando vão ser chamadas, de quando que vão ter uma resposta para o filho começar esse tratamento. E a gente sabe que quando esse tratamento ele não começa imediato, essas crianças elas sofrem na escola, elas sofrem dentro de casa. Demora para evoluir, né? Demora para evoluir.
a gente sabe que isso tem que ser primordial, saúde, esses tratamentos têm que ser prioridade na nossa cidade. E Ju, falando um pouquinho sobre políticas públicas aí para a área da saúde, recentemente Itupeva realizou a conferência de saúde, né? Conferência municipal, e você foi uma das representantes da Câmara lá dentro. Conta um pouco dessa experiência. Uma experiência maravilhosa, onde a gente pôde debater ali vários temas, inclusive o tema aqui de onde a gente está hoje, né, o Saci, onde que nós pudemos levar, né, a importância de trazer políticas públicas, de trazer um estudo mais aprofundado para a gente poder trazer esse tratamento para a nossa cidade. As pessoas entender, porque a gente sabe que o preconceito ainda é muito, Sim. ele é grande e que a gente precisa mostrar para a sociedade o resultado desse tratamento. Né? Como eu disse, como conselheira tutelar, as demandas que eu recebi, quantos casos eu já recebi de crianças onde as mães não tinham mais saídas. E através do tratamento, através do remédio, hoje essas mães têm uma vida muito melhor, onde a gente já acompanhou, né? Crianças que convulsionavam, né? E olha que difícil. E hoje essas crianças não estão mais passando por isso, estão conseguindo ter uma vida mais tranquila. Isso é gratificante demais. Com certeza. Aqui a gente tem um episódio do Conexão Saci, um dos primeiros lá, que é justamente com uma mãe que conta isso, o quanto o filho dela evoluiu, o quanto deixou de ter as convulsões e melhorou depois do uso do remédio aqui com a cannabis, né? Então é legal a gente ter esses relatos e legal poder discutir também, Sim. né? Inclusive, na conferência foi falado sobre a implantação da farmácia viva. Depois eu queria que você contasse um pouquinho mais para nós, explicasse um pouquinho mais para nós sobre a farmácia viva. Também foi falado da importância do respaldo do médico poder prescrever essa receita para essas famílias que precisam desse tratamento, que vão beneficiar essas famílias. Ju, e é bem isso, às vezes é a falta de informação para o médico, é a falta de informação para quem está lá atendendo as famílias, né, de como prescrever, onde buscar esse medicamento. Então tem gente que não sabe que tem associação aqui que facilita, que dá essa acessibilidade ao medicamento, acha que o óleo de cannabis vai ser só importado e é muito caro, e a gente aqui consegue essa acessibilidade, né? E trabalhar muito na prevenção também. Quando você falou da farmácia viva, é bem isso, a gente trabalhar com prevenção, a gente trabalhar com o que a natureza está oferecendo, é voltar aquilo para o chazinho da vovó, né? Para voltar com as ervas que a gente planta, muitas vezes no nosso jardim, no nosso quintal, na nossa hortinha ali, e que tem essas funções e que são preconizadas dentro do SUS também, que hoje em dia o SUS já está trabalhando com isso, e o que a gente precisa é implantar e levar mais informação. Por isso esse nosso bate-papo aqui é tão importante, né? E trocar essa ideia, em especial com quem pode fazer um pouquinho mais, que quem está dentro da política, né? Com certeza. E é importante também você ressaltar aqui para o pessoal que nos assiste a importância, né, desse tratamento, que ela vem ajudando tantas pessoas com insônia, Sim. né, convulsões. Eu entrei mesmo, conheci um pouquinho mais do Saci por causa da insônia. Foi um remédio que me ajudou muito a tratar. A fibromialgia, né? Aqui a gente tem os relatos de diversos pacientes aí. E tantas outras condições que limitavam a vida dessas pessoas, e depois do tratamento hoje elas podem dar o testemunho de uma vida muito melhor. Né? Quando começa a conhecer o trabalho aqui na USACI, a gente aprende muita coisa, né? Além de atender as crianças neurodivergentes, atender diversos outros casos, a gente trabalha também com mulheres que estão usando pós-quimioterapia, né? Pessoas que estão usando pós-quimio, que ajuda muito também a combater todos aqueles efeitos colaterais. Então, tem muitas histórias de sucesso, né? Com o uso do medicamento. E como você bem lembrou, a gente tem um preconceito, né? E eu queria saber de você, Ju, você teve esse preconceito antes de conhecer? Quando que você conheceu o trabalho da USACI? E Sim, como é que foi sua visão sobre? Eu tive sim, como todos, eu não posso mentir. A gente, antes de conhecer, a gente julga, mas aí depois eu tive a oportunidade de vir até aqui a associação, de conhecer de perto como é realizado o trabalho, de entender, né,
como o tratamento, como eu já disse, como o tratamento, ele beneficia tantas pessoas. Então, é importante a gente ressaltar isso. Importante também dizer que isso não significa apenas só concordar com uma ideia ou uma causa. Significa acreditar e lutar como vereadora por políticas públicas, a necessidade de se aprofundar em estudos sérios e pesquisas e dar abertura para essas alternativas, né? E que incluam também nas farmácias, né? Sim, que a gente tenha mais e mais acesso, Mais né? acesso a E isso. quando conhece o trabalho, a gente perde essa ideia de que tem algo errado acontecendo e Isso. vê a seriedade, né? Sim. Com que é Então, eu tratado pude tudo conhecer aqui. um pouco aqui, né, de como é em Itupeva e saber, e conhecer, como eu disse, conversando com mães, com famílias, pessoas que faz o tratamento, que se beneficia através do remédio e hoje tem uma vida, que eu posso dizer, muito mais tranquila, né? E Ju, você acha que esse é um tema, conhecendo um pouquinho mais, é um tema que você vai levar para a Câmara, vai conseguir explicar para os outros vereadores e conquistar esse apoio? Como eu disse, a importância de políticas públicas, de a gente sentar, conversar com todos os vereadores, um estudo mais aprofundado, né, de como a gente pode se implantar aqui na nossa cidade para que todas as pessoas possam ter acesso. Legal. Porque quando a gente se diz que vai ser bom para a população, podem contar comigo. Pode contar com essa vereadora que eu vou estar sim ao lado. Legal, Ju. E a gente sabe que a Ossaci está cada vez mais conhecida pelo óleo de cannabis, mas o trabalho de qualidade de vida e de bem-estar vai além também, né? A gente trabalha aqui com terapias integrativas, com muito incentivo à cultura e ao esporte. E é uma área que você também conhece bem por ter lidado tanto com o público jovem, sabe das diferenças de quem começa a praticar uma atividade esportiva, começa Sim, a eu desenvolver. tenho a minha filha, inclusive. A minha filha, tenho 2 filhas, né? A Alice, que tem 14 anos, a Isadora, que tem 12. E a Alice, desde a minha barriga, sempre tive uma gestação que engordei bastante. Depois a Alice nasceu, mesmo amamentando só no peito, ela engordava muito. E a Alice teve toda uma questão de saúde delicada quando ela era criança. Precisou tirar as amígdalas, questão respiratória. E aí, quando ela ficou um pouco maior, que ela fez a cirurgia e logo em seguida ela pôde começar a praticar esporte, fazer o vôlei, né? Ela emagreceu e hoje já tem outra vida. Então, a importância da gente levar o esporte para nossos filhos, para nossa vida, né? Com certeza, né? Qualidade de vida e Qualidade saúde. de vida, É saúde. prevenção. Eu falo que o pilar principal é a saúde, né? Saúde é tudo. E né? dentro disso tem tantas outras coisas, né? Tem o esporte, tem a cultura que traz, e são áreas que a gente também trabalha bastante aqui. Quando a gente fala de farmácia viva, também estamos falando muito disso, né? De ações que são positivas para a saúde, para a gente não ficar mais só preocupado em resolver o problema, é a gente se antecipar e não ter mais essas questões, isso né? mesmo. Ou diminuir. Cuide da saúde que você não vai precisar cuidar da doença. Com certeza. Né? Eu também tô firme na bicicleta todo dia. Não é fácil. Eu falo assim, a gente tem que dar o primeiro passo, né? O primeiro passo tem que ser dado. Mas não é fácil. A gente sabe que manter uma disciplina na nossa rotina, que é uma loucura, é difícil. Ainda mais quem tem um trabalho, quem é mãe, quem é, né, 1000 coisas, é mais difícil ainda. Mas verdade é mesmo. importante seguir firme, né? E Ju, falando um pouquinho também sobre nesse cuidado com os outros, né? Você foi conselheira tutelar. Me conta um pouquinho sobre essa experiência, o quanto é diferente do conselho para o cargo de vereadora agora. Sim. Eu falo assim que o conselho ele foi fundamental, primordial para mim, para hoje eu estar como vereadora, no sentido de as experiências que eu vivi no Conselho Tutelar. Eu falo que no Conselho a gente pôde entender ali, na verdade o Conselho ele é muito distorcido o que ele é realmente. Né? Então, ali dentro do Conselho a gente aprende a ver os dois lados, então isso eu levo para a vereança. Né? A questão de você garantir o direito de uma criança, de você poder... como eu posso dizer? Você poder atuar mesmo ali, né? Como conselheira ali, garantir o direito, que esse é o papel. Batalhar mesmo, né? Isso, batalhar, lutar e garantir o direito de uma criança que está ali em risco, né? Que está vulnerável.
Então, isso é muito importante. Então, eu falo que o conselho, ele abriu as portas hoje para mim ter um olhar diferente na vereança, né? Então, eu aprendi ali também sobre os caminhos que a gente pode encontrar através da vereança mesmo. Que a gente sabe que para resolver não é só o vereador ir lá e botar a mão, tem todo um caminho Pelo correto para contrário, como seguir. conselheira, eu falo que tinha mais autonomia do que como vereadora, né? Mas Foram a quantos gente anos no continua. conselho? No conselho, eu entrei como suplente, fiquei quase um ano, fiquei 9 meses. Aí teve a eleição, né? Participei das eleições, ganhei com 424 votos e assumi mais um ano. Ficou Então, mais um ano quase lá. 2 anos, né? Importante ressaltar também que a vereança, eu não imaginava nunca ser vereadora, eu não fazia parte, assim, da minha história, né? Fui para o conselho e assumi o conselho com muito amor, com muito carinho, fazia tudo com toda a minha alma, porque eu gosto muito do conselho tutelar e vou levar para o resto da minha vida. Mas todo mundo sabe que foi o que aconteceu, né? A vereança, através do meu esposo. E ele falou, não, a gente tem um projeto e hoje é você. A gente está pensando nas pessoas. É porque começou com as crianças e os adolescentes ali, os jovens, e agora você atende todo mundo, Isso, né? eu sempre gostei muito de servir, né? Desde criança, eu sempre me lembro, assim, de histórias servindo as pessoas. Eu sempre gostei de servir. E hoje estar aqui, para mim, é uma honra poder estar ali de frente com a população e lutando pelo direito delas, né? Você acha que esse caminho de começar no conselho, depois vir para a vereança, que lida com muito mais áreas, Muito mais áreas, isso foi mesmo. importante para você Muito. começar lá no conselho? Muito importante. Muito importante mesmo. Deu uma visão maior de como podem ser as Sim, coisas. de como resolver as coisas. O que você Hoje eu leva posso hoje? falar com propriedade de como resolver as situações. Hoje, porque a gente lida com famílias. Então, ali a família... No conselho, eu entrava na família através de uma criança. Mas quem precisa de ajuda é a família. É a família que está desestruturada, é a família que precisa ser direcionada para os serviços. O conselho, ele requisita serviços. Esse é o papel. E o vereador cobra, fiscaliza. E consegue trazer mais E consegue recursos, trazer mais recursos. condições. Isso mesmo. E hoje o que você sente que é o que Itupeva mais precisa? É sempre a área da saúde, Saúde que está em com uma primeiro lugar. necessidade? Para mim, saúde em primeiro lugar. O que na saúde tem sido a maior demanda? Demanda, para mim, como eu disse, a questão das crianças. Muitas questão mães de procuram. exames assim como ressonância, cirurgias, né? Pessoas que estão há mais de um ano aguardando. Parece que não acontece, mas acontece sim, a gente tem muitos casos. Então, para mim, o que mais chega é a saúde. E a gente não conseguir resolver de imediato, isso é o que mais me aflige. Isso é muito difícil, lidar com essa situação. Essa é que te preocupa hoje Que em me dia. preocupa hoje, que eu posso dizer com propriedade que me preocupa, é a saúde. É de ver as pessoas numa situação e não poder ajudar de imediato. E dentro, Porque a gente depende de outras pessoas, a gente depende de recursos, né? E a gente sabe que não é tão rápido, né? e dentro das suas possibilidades como vereadora, quais que são seus planos para poder ajudar essas famílias? O que você tem feito para poder acelerar os processos para o pessoal não ficar tanto na fila e ter acesso a tratamentos de Então, verdade? dentro das minhas atribuições, primeiro, né, como é o meu primeiro mandato, a gente está fazendo requerimentos, né, requerimentos de informações para saber em exato quantas pessoas estão na filas aguardando, como que está andando. E depois que eu tiver essas respostas, a gente buscar recursos. Eu ia atrás de deputados, né, para a gente fazer aí mutirão de ultrassom, mutirão de ressonância, trazer uma verba para nossa cidade, ver aonde que está errando para a gente poder avançar esses passos para não ficar tão devagar como está. Muitos desafios em poucos Muitos meses, né? desafios, isso. Porque a nossa cidade, ela não conta com uma transparência. Hoje a gente não tem um sistema eficaz onde a pessoa, ela entra no sistema e ela fala assim, olha, tem 20 pessoas na sua frente, daqui 4 meses você vai fazer esse exame. A gente não tem. Então, isso é muito difícil, eu não tenho essa resposta. Aí, se a gente liga para a regulação,
eles vão falar que tem a proteção de dados. Eles não podem me passar informação daquele paciente. Então, olha como para mim, vereadora, está sendo difícil. Aí eu tenho o requerimento. Então, através do requerimento, eu vou estar pedindo informações para poder eu conseguir avançar na área da saúde. Que eu imagino que tem muita gente procurando mesmo. Muita Em gente. especial porque a gente quer cada vez, a saúde é tema importante, a gente quer cada vez mais cuidar. E eu trabalhei, né? Eu trabalhei no posto de saúde da Nova Montserrat. Então eu falo assim que as minhas experiências hoje, não só como conselheira, mas as outras que eu tive também como recepcionista no posto de saúde, tá ali de linha de frente. A recepção é o coração do posto de saúde. Entender como tudo funciona. Como tudo né? funciona. Então, assim, eu sei, eu posso falar com propriedade. Trabalhei no posto de saúde ali do Montserrat, trabalhei no centro. Então, eu posso falar com propriedade, entendo da questão da saúde. Então, a gente precisa, é urgente, a gente está no século XXI e a gente não tem ainda sistemas eficazes que funcionem na nossa cidade. Então, isso é um absurdo. A gente ainda tem prontuário à mão, gente. A gente precisa de prontuário eletrônico. A gente precisa que o médico ele consiga ter acesso da onde o paciente passou, se ele passou no hospital, se ele passou nas especialidades, o médico da especialidade ter acesso, né, ao médico que atendeu ali no hospital. E Ju, olha a importância disso tudo, né? A gente falou dos casos que atendem, né, aqui com o óleo da cannabis. Quando a gente fala de fibromialgia, é muito difícil o diagnóstico. Difícil. E se você tem um prontuário ali, o médico que está no postinho, que é quem de fato atende aquele paciente, vai saber. Passou com dor uma vez no pronto-socorro, foi em outro lugar, está usando tal medicamento, o que mais eu posso colocar? No caso das crianças, que a gente tanto fala, precisava de terapia, tá tendo convulsão, a mãe correu para o hospital. Imagina se a gente tivesse tudo isso integrado, né? Fora os projetos de leis que a gente já protocolou, que a gente está elaborando através do quê? De estar ali diretamente nos bairros, com a sociedade e a gente poder ouvir e levar esses projetos de lei para melhorar a vida da população. As indicações que a gente já fez, eu fiz aí uma indicação tão simples, que não gera custo nenhum, que é o quê? A pessoa, quando ela deixa a guia no posto de saúde, que ela passou lá com o médico, a médico encaminhou ela para uma especialidade, ela deixa a guia no posto. Quantas denúncias eu recebo diariamente de pessoas que perdem essa guia, a guia não é inserida no sistema, aí depois vai ser inserida, depois de 2, 3 meses, essa pessoa vai entrar na fila. Então, isso é um absurdo, a gente não ter ali um papel onde que aquela pessoa vai receber, dizendo que ela deixou a guia no posto, né? Protocolo e vai mesmo, um protocolo que vai ser bom para a recepcionista e para o paciente. E aí vou ainda além, imagine se fosse informatizado, o médico faz o pedido no sistema, já começa a andar tudo. São então, sonhos, uma né? coisa vincula a outra. E tudo isso a gente discutiu na Conferência da Saúde. Importante ressaltar. E é muito legal, né, a conferência, porque teve o acesso de diversas frentes, né? Você como vereador entendendo qual é seu papel, o Denis, nosso presidente que participou lá, mostrando qual é o papel, como a OSACI pode Levou contribuir. esse assunto para a conferência, eu acredito que foi a primeira vez. Eu imagino que sim, acho Né, que que nunca ele se foi discutiu. levar esse assunto, né, para a conferência onde a gente pôde discutir, como eu disse, conversar da importância, né? Entender e conhecer um pouco mais, né, os trabalhadores da saúde ali contribuindo. E esse é um papel muito importante que a gente acha que é o de estar junto com a sociedade. Ouvindo, porque o Contribuir com a vereador que ele está na comunidade. rua, o vereador que ele está com a comunidade, ele vai saber o que está acontecendo, ele vai conseguir fazer indicações, projetos de leis, requerimentos, é o que eu disse, é o que eu estou fazendo diariamente, né? Ouvindo, andando pela cidade, entendendo o que está acontecendo, para a gente poder conseguir junto buscar essas melhorias. Então aqui hoje eu quero deixar um recado para o pessoal, você ainda que não conhece, você ainda que tem esse preconceito, eu convido a você a vir a conhecer, né, os benefícios que traz esse tratamento, esse remédio. Vem conhecer, que eu tenho certeza que aqui eles vão te receber de braços abertos e vão te explicar para vocês todo o tipo do processo, de como é feito, de como que funciona. Toda a seriedade, né, Toda que tem a o trabalho. seriedade do trabalho. O importante é ressaltar isso, a seriedade do trabalho. É muito importante mesmo que a gente leve bastante informação, né, Ju?
para que inclusive o pessoal que está lá no postinho, o médico que está ali, que Isso, quer as pessoas receitar, saber, porque que saiba que tem, né? quando a pessoa sabe o que ela está falando, ela vai saber passar a informação certa. E isso é o que eu sinto na nossa comunidade, que muitas pessoas não são interessadas e acaba falando o que o outro fala. Não, gente, vamos ouvir, vamos entender do assunto para a gente levar a informação certa. Quantas pessoas também nos procuram no nosso gabinete que o que a gente precisa é só dar uma orientação, é acolher aquela pessoa, passar a informação para ela, direcionar ela em qual setor, em qual lugar ela precisa ir, né? E é o que falta isso, é o entendimento das pessoas. Com certeza, né? A gente conversar, trocar ideia é sempre muito válido, Muito né? válido. E aqui na associação a gente tem esse papel também de acolher, de escutar a seriedade do trabalho, né? O acesso, e a gente conta muito com o poder público agora. A gente tem legislações que precisam avançar para que o trabalho aproxime cada vez mais, e é sempre bom a gente ver que temos os vereadores aí interessados e participando e atuando também junto conosco, que a ideia é levar cuidado, qualidade de vida para as pessoas, É isso mesmo, né? é o principal papel, né? Que o acesso Qualidade à de saúde vida, seja acesso bom. à saúde, é o que eu falo. Eu, como vereadora, eu jamais quero furar fila e quero que resolva só o problema de quem eu atendo, porque a gente é vereador da cidade. Então, o meu papel como vereador é isso, é a gente fiscalizar e fazer que o acesso seja para todos, né? Ser vereador é realmente da cidade. Porque a gente vê que às vezes tem o acesso só para uns não ou tem pra outros. Tem outro. gente que tem tratamento particular, tem gente que não tem Que não tratamento tem. nenhum, né? Então é muito importante a gente poder avançar nisso. Por isso eu sou a favor que esse tema seja amplamente debatido. E contem comigo para a gente levar essa informação para a Câmara, para ser debatido e que a gente conquiste políticas públicas. Com certeza, Ju, muito obrigada, viu? Que bom saber que a gente tem mais uma voz aí num espaço tão importante que é a Câmara de Com Itupeva, certeza. uma voz levando também as nossas demandas. Ju, o papo é sempre muito bom, passa muito rápido. muito rápido. Então já faço o convite para ficar numa próxima oportunidade, Com você certeza. vir, um segundo encontro, para a gente se conectar novamente, falar um pouquinho mais de saúde e das atuações aqui em Itupeva, tudo que você já tem realizado pela cidade. E contem comigo, gente. Eu quero já lhe agradecer por participar, por vir no meio da correria, discutindo outros assuntos da cidade e ter essa pausa aqui para vir contar um pouquinho da sua trajetória, das suas ideias, dessa sua visão sobre Itupeva, né? Falar um pouquinho sobre os cuidados com as crianças, juventude, com toda a cidade, viu? Então, quero lhe agradecer mais uma vez e espero que essa conversa também, como você disse, leve um pouquinho mais de informação para Para todo as mundo. pessoas. Então, É muito isso aí. obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço, gente. Gente, ó, se esse episódio tocou você, compartilha com quem precisa ouvir um pouquinho dessas propostas, tá? Siga o Conexão Saci, acompanhe a Ju Albuquerque também, não esquece de bater um papo com ela também pra gente levar nossa causa adiante, tá? E continue sempre presente no nosso debate, que é local, mas que eu quero que fique cada vez mais perto de você. Até a próxima conversa, onde cuidar é resistir e resistir é construir. Obrigada! Essa conexão é o que fortalece a vida. Bate forte o tambor, faz a terra vibrar. Na palavra e no ritmo é o povo a cantar. De Ifá, de Exu, de Xangô, de Oxalá. Conexão tá no ar, vem pra revolucionar. Escuta a voz que ecoa.